que se encontra em Lucas 14, versículos 1 e depois 7 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez essa comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá que sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui no lugar melhor. E isso que será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes e nem os vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Bom, esse é mais um episódio em que Jesus está tomando a refeição com outras pessoas, né? E são vários os relatos em que Jesus escolhe essa ocasião para se relacionar com as pessoas e conversar com as pessoas assuntos pertinentes à sua missão na Terra. E Jesus não escolhia muito baseado em critérios de interesse próprio ou posição social. Ele tomava a refeição, chegou a tomar a refeição com Zaqueu. E Zaqueu, para a comunidade judaica, era a pior pessoa possível. Hoje a gente tem uma visão que pecado é pecado, não existe pecadinho nem pecadão, né? Mas naquela época não era bem assim, não. Algumas pessoas eram tidas em boa conta e outras em muito má conta. Então, uma das piores pessoas da sociedade eram os cobradores de impostos e as prostitutas. Então, quando Jesus se dispõe a tomar uma refeição com Zaqueu, ele está dizendo assim, ó: Zaqueu, eu quero ser íntimo seu. Tomar uma refeição é quase uma declaração de amizade. Quero ser seu amigo, quero entrar na sua casa, quero te conhecer melhor. Então, Jesus se dispôs a ser íntimo de uma pessoa que era desprezível como Zaqueu. E aqui também ele se mostra com a pretensão também de ser íntimo de pessoas com quem ele tinha uma certa animosidade, que eram os fariseus. Então, a gente tem três partes nessa narrativa, né? A primeira, que é uma introdução que nos diz aonde Jesus estava, né? Em que dia, e era um dia de sábado. Dia de sábado significa que era um dia do descanso, o dia do Shabá, que o judeu não podia fazer nada, só descansar. Então é nesse dia, o dia sagrado para o fariseu, que Jesus é convidado a tomar uma refeição com o fariseu. E ele aceita prontamente. Jesus não tem esse negócio, não, esse cara eu não gosto muito dele, ele pensa diferente, eu quero evitar atrito, ou fadiga, ou confusão. Não, vamos lá, vamos conversar com o fariseu. Então o primeiro versículo nos posiciona nessa cena. Já nos versículos seguintes, de 7 a 11,
Jesus faz uma advertência ou um ensino às pessoas que são convidadas. Então não é simplesmente uma norma de etiqueta, uma norma de comportamento social, mas ele dá uma advertência seguinte: se você foi convidado, a partir do versículo 7 a 11 a gente tem essa narrativa, você não se dirija aos lugares de honra, aos lugares mais importantes, porque pode ser que alguém mais importante que você chegue depois e você vai ser retirado. O que Jesus quer nos ensinar com essa primeira parte da reflexão é a humildade. Mas não é só humildade no sentido de que eu não reconheço o meu próprio valor ou que eu teria que me depreciar para me colocar diante de Jesus. Não é essa a intenção. O que ele quer dizer é o seguinte: não se avalie pelos seus próprios critérios. Não se deixe ficar soberbo com aquilo que você é, que você conhece, que você sabe, ou pela sua posição social. O convite que eu faço a você para estar à mesa comigo não tem nada a ver com essas coisas. Não é pelo que você é que você vai ser importante para mim. É pelo que eu sou. Então, essa era uma crítica direta aos fariseus, que tinham um certo costume de se colocar um pouco acima das pessoas, tanto pelo conhecimento teológico que tinham, tanto pela eloquência, porque eles faziam orações em público, orações muito longas, muito bonitas, e impressionavam as pessoas. Mas também tinham, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, né? Nem de todo ruim é o fariseu. Eles eram realmente pessoas piedosas e caridosas. Não é esse o ponto. O ponto é que eles se orgulhavam de fazer o bem. Não faziam o bem pelo bem. Faziam o bem e faziam questão de se mostrar, de mostrar a todos que eles faziam o bem, e por isso eram pessoas que deveriam ser admiradas. Então é contra esse orgulho, essa empáfia, de se considerar merecedor dos melhores lugares, é que Jesus adverte: não façam isso, porque no meu reino quem escolhe o lugar mais perto sou eu, não é você. O que você é nos valores desse mundo não tem importância nenhuma para mim. O que importa são os valores do meu reino. E mais à frente, então, nos versículos 12 a 14, ele vai um pouco explicar os valores desse reino. Então ele se dirige agora a quem convida. Então ele dá agora um conselho ao anfitrião: você, quando for convidar alguém para uma festa, não convide as pessoas do seu ciclo social, não convide as pessoas por interesse, porque se você convida uma pessoa que pode te retribuir o convite, né, essa pessoa vai se ver constrangida e vai te convidar por educação. Convide aqueles que não teriam como retribuir. Convide aqueles que não teriam a obrigação social de te dar de volta. Tem uma frase que é bem interessante, que diz o seguinte: o pobre não pode pagar e o inimigo não pode merecer. Então é exatamente nesse sentido, de você convidar uma pessoa que ela não pode te pagar. Porque se você está convidando alguém que não pode te pagar, significa que você está convidando de maneira desinteressada. Eu não tenho interesse no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, porque é o certo a fazer. Eu não quero ter merecimento para com essa pessoa, e também não quero parecer mais justo ou bondoso diante de Deus. E a frase que eu citei é legal porque o pobre não pode pagar e o inimigo não pode merecer. Essa frase vai até um pouco mais além do texto, porque geralmente aqui a gente quer distância dos inimigos, né? E o cristão, ele não pode se dar ao luxo de ter inimigos. Não que ele não vai ter pessoas
que vão desagradar dele e que sejam dele inimigos. Mas ele, cristão, não pode ser inimigo de ninguém. Ele não pode tratar ninguém como inimigo, no sentido de, desse eu quero me vingar, ou a esta pessoa eu desejo mal, ou essa pessoa não é digna da minha presença. Ou vou dar uma festa e não vou convidá-lo. Ou seja, estou na festa, estou no reino, e eu espero que essa pessoa fique fora desse reino, porque não é possível que esse rei a quem sirvo vá querer ele também. Porque eu sou bom, ele é ruim, ele é meu inimigo. Então é esse tipo de pensamento que Jesus vem combater, de você não desconsiderar as pessoas porque elas não podem te retribuir algum tipo de favor. Tem um termo para isso, né, na sociedade da época, que chama contradom. Nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, contradom. Então, quando você convida alguém, esse termo contradom é um termo de um contrato social de boas maneiras da pessoa devolver este convite a você. Então, nesse texto a gente vê de maneira bem clara, né, que Jesus, ele batia muito de frente com certas pessoas da sociedade, muito claramente os fariseus. Agora a gente vai falar um pouco mal dos fariseus, puxar um pouco a orelha dos fariseus, mas na hora da escola dominical a gente vai assoprar um pouquinho. A gente vai tecer alguns comentários mais brandos sobre os fariseus. Mas nesse texto, ele chama a atenção e compara a festa ao seu reino. E ele quer nos mostrar de maneira muito clara que o reino dos céus é um convite a todos. Então não existe ninguém que possa ficar de fora do convite. No texto seguinte, depois que ele explica sobre o comportamento do anfitrião, ele se estende e diz, vai, convida as pessoas para a festa, convida os cegos, os coxos, os aleijados, e quem não quiser vir, você puxa, traz a força para cá, eu quero a minha casa cheia, eu quero a minha festa cheia. Então o convite para o reino de Deus é esse convite que não é exclusivo, é um convite inclusivo. É um convite a todas as pessoas. Não é a quem merece, mas é a quem precisa. E todos precisam da graça e da misericórdia de Deus. E nós, como igreja, devemos assim nos comportar. Devemos tratar essa casa como um salão de festas, que os melhores lugares são reservados para aqueles que mais precisam da misericórdia do Senhor. Os melhores lugares estão reservados nessa casa para aqueles que mais necessitam da misericórdia do Senhor. São aqueles que Jesus quer mais perto. É esse o sentido dessa parábola. Eu quero mais perto de mim aquele que mais precisa de mim. Nos relatos anteriores, ele tem 2 relatos anteriores que ele vai tomar a refeição com os fariseus. Num deles, ele critica a falta de hospitalidade e a arrogância. É a cena que a mulher de má fama lava os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com os cabelos. E depois derrama perfume sobre Jesus, sobre os pés de Jesus. Então é esse o Jesus que a gente tem que pregar. É esse Jesus que a gente tem que espalhar pelo mundo. O Jesus que aceita a submissão e o arrependimento de uma pessoa que, como eu citei, era considerada a pior pessoa na sociedade, uma mulher de má fama. E ela unge os pés do Senhor, ele aceita e perdoa os pecados. E que assim possamos nos sentir hoje, nessa manhã, acolhidos, perdoados,
que possamos derramar as nossas lágrimas sobre os pés de Jesus, o perfume, e secar os pés dele com nossos cabelos, porque certamente o perdão do Senhor está sempre pronto a nos alcançar. Talvez o que nos separe mais do perdão do Senhor seja o que separava os fariseus, a empáfia e a arrogância, a sensação de que eu faço sempre tudo certo e não careço dessa graça ou desse perdão. Que possamos assim seguir como cristãos, como comunidade, como PU, sempre levando essa palavra de aconchego, de conforto e de perdão. Que Deus nos abençoe. Amém.